Eu vou chamar, então, o Rafael Maffei. Tá aí na linha, o Rafael? Estou aqui. Rafael. Boa tarde. Oi, Rafael. Tudo bem? Boa tarde, Tudo Fernando. bem? Tudo bom? Zé, Tudo Thaís, bom, boa Rafael? tarde. Rafael é colunista da Piauí, professor da Faculdade de Direito da USP, pesquisador do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Vem escrevendo aí sobre o processo eleitoral. Zé, faz você... E dono de uma vasta e bela biblioteca. Não, isso que eu ia falar. O Rafael Exato. tinha que ser apresentado De como respeito. bibliotecário na É a sala secreta. É a sala secreta. Ah, é a sala Exato. secreta. Tá Humilhou, explicado por que humilhou tem a gente tanto aqui. desconfiança. Rafael, e aí? Chegamos ao dia fatídico de um processo como a gente não via há décadas, extremamente conturbado. Você narrou essa história em vários artigos para a Piauí, vem narrando essa história em vários artigos para a Piauí, já não é de hoje, né? Essa parceria vem de alguns anos, já uns 2 anos pelo menos. Qual a sua expectativa para hoje? Você acha que chegamos ao final de um ciclo ou o pesadelo continua? É muito difícil cravar, né? Enfim, algo no meu âmago resiste a ser excessivamente otimista, né? Quem sofreu demais tem dificuldade em ser excessivamente otimista com a possibilidade de primeiro turno, mas ela existe, enfim, né? O Datafolha de véspera do ano passado, estou entrando aqui na seara do Zé, mas se eu não me engano, deu meio pontinho de diferença só, né? Depende se for meio pontinho para mais ou para menos dessa vez, né? Então eu vou refazer a pergunta do Toledo em outras palavras, né? Você estuda o recrudescimento autoritário em várias frentes e tem escrito e falado sobre isso com propriedade. A pergunta que eu te faço é se a violência e o medo que se colocou durante toda essa campanha, que pode vir a se confirmar com casos como já tem acontecido e outros mais graves hoje nos próximos dias ou não, mas o que a gente já viveu, isso de alguma forma reflete a tensão desse momento eleitoral, ou você pensa que o que se fez no Brasil, o que aconteceu no passado recente, não vai embora tão cedo? O que a gente pode esperar, independente do resultado das urnas em si? Olha, acho que a gente vai ter que conviver com uma extrema-direita forte por algum tempo. Eu acho que a grande dúvida para mim é saber como o bolsonarismo consegue sobreviver como um movimento de liderança homogênica, né, da direita após as eleições. Acho que não é tão trivial, embora continue sendo uma força política importante, conseguir sobreviver comandando, né, a direita brasileira num cenário em que você talvez tenha a perspectiva decrescente de poder, que uma coisa é as pessoas embarcarem na sua quando a sua perspectiva de poder é ascendente. Quando a perspectiva de poder é descendente, se confirmar a derrota do Bolsonaro, né, enfim, o Bolsonaro não tem um grande partido, não controla como o Trump. O Trump também perdeu e continua aí. O Trump controla o Partido Republicano. O Bolsonaro não tem um partido para controlar, né? O Valdemar Costa Neto, acho que não vai gastar capital político, nem dinheiro, nem tempo sustentando, né, a popularidade do Bolsonaro, tendo lá a maior bancada da Câmara, talvez, para comandar. Talvez as eleições estaduais sejam muito importantes para isso, né? Talvez o Tarcísio seja muito importante, porque São Paulo é o maior, né, a maior máquina estadual, que, além de tudo, vai ter um cenário de terra virgem a ser desbravada, eventualmente pelo bolsonarismo, porque o partido que está lá há 20 anos, a se confirmar a não ida do Rodrigo para o segundo turno, caso o Tarcísio vença, aquilo vai ser um grande, pode se tornar um grande enclave bolsonarista. E aí é um estado grande, um estado importante, dá para acomodar muita gente, é uma espécie de uma vitrine nacional sempre. Agora, enfim, a extrema-direita vai continuar existindo, né? Se ela continuar existindo como uma franja marginal, porque isso existe em vários lugares, né? Todo lugar tem extrema-direita, mas se eles forem uma franja marginal, a situação melhora. Se a direita mais tradicional, civilizada, democrática, conseguir aproveitar uma eventual derrota feia do Bolsonaro para se reorganizar,
acho possível né, que a gente caminhe para dias melhores, tendo direita e esquerda, como qualquer democracia precisa ter, mas uma direita e esquerda que se reconheçam civilizadamente, que não é o que a gente viu nos últimos 4 anos. Né? Agora, não é o mais provável, né? Isso você mesmo acho que disse. Você tem uma extrema-direita popular, com voto. Bolsonaro tem 30% do eleitorado, 30 e poucos por cento. Nunca teve muito menos do que isso. Teve um pouco menos no pior momento da popularidade dele, mas nunca ficou abaixo de um quarto, por aí. E ele tem, com esse governo desastroso, né? Acho que nem preciso me estender elencando os problemas desse governo, os traumas duradouros que esse governo vai deixar no país. Ele tem ali 1/3 do eleitorado. E então a gente tem uma extrema-direita, a gente vai ter que ter um governo democrático e uma oposição democrática, né? Isso. E a gente deveria ter, não vamos ter isso no primeiro momento. Duvido um pouco, porque eu acho que esse momento, esse movimento a pasta saiu do tubo. do tubo e não volta mais, né? Você não tem como botar mais a pasta no tubo. Então a gente vai ter que lidar isso ao longo do tempo. Faz toda a diferença, evidentemente, se tiver o controle do Estado ou não, mas eu acredito que o bolsonarismo, na figura do Bolsonaro ou do seu entorno, vai permanecer como uma força social de desestabilização, de degradação, enfim, de desarranjo e retrocesso da civilização mesmo para o Brasil. Acho que isso saltou, veio à tona. O país é extremamente desigual, conservador, enfim, nós temos muitos problemas para resolver e o bolsonarismo se aproveitou dessa brecha. Na hora você dá a brecha e depois você não sabe mais o que fazer, né? Não é uma coisa, agora a gente tira ele e tudo bem, vamos voltar para um ambiente de convivência possível, né? Nós estamos longe desse ambiente de convivência possível já faz um tempo. Agora, eu acho que é muito importante, Fernando, que ele, né, assumindo que as eleições passem, Bolsonaro seja derrotado, Lula assuma, caso se confirme a sua vitória, enfim, o Bolsonaro precisará, para continuar sendo essa figura de proa da direita, continuar se mostrando como uma alternativa viável de poder. Certo. E a gente não sabe o que vai acontecer com ele juridicamente, né? Isso é uma questão, enfim, eu acho que ele se permitiu um governo meio Mad Max, vamos dizer assim, confiando muito, enfim, nessa dupla de zaga do Lira com Aras, e isso acaba, se ele perder, dia 31 de dezembro, né? A PGR perde competência para os processos dele, tem um monte de coisa que pode acontecer na esfera criminal. Tudo aquilo que o Bolsonaro fez de desrespeito à ordem sanitária ao longo da pandemia, em tese, pode configurar crime contra a saúde pública e à disposição de qualquer Ministério Público de qualquer cidade onde ele viajou pelo Brasil arrancando máscara de criança, né? Vai saber o que pode vir daí. O próprio comportamento dele nas eleições pode ensejar impugnações por abuso de poder político, abuso de poder econômico, que possam levá-lo à inelegibilidade. Então, enfim, tenho muita curiosidade para saber como vai ser o cenário da direita brasileira no pós-Bolsonaro, com tudo aquilo que o Bolsonaro vai ter que enfrentar, enfim, né? Com as pessoas. Eu quero dar um passo atrás, se vocês me permitirem, porque eu estou vendo aqui os resultados, ainda está 0,62, número muito baixo de votos, nem 1 milhão de votos contados ainda, vamos ter mais de 100 milhões de votos, mas e o Bolsonaro está na frente, né? 48% aqui. Então, imagina os bolsonaristas já comemorando que vai ser no primeiro turno e daqui a pouco esse número vai começar a mexer, porque vão entrar os votos do Nordeste, etc., e alguém vai gritar fraude, né? Você tem algum cenário que te preocupa mais, Rafael, que poderia propiciar uma crise institucional por conta das porcentagens na urna? Por conta das porcentagens, a minha expectativa sincera é que
o resultado das urnas não divirja muito daquilo que os institutos mostram, como sempre foi. Eu acho que o cenário mais possível, dentro dos preocupantes, é o Bolsonaro conseguir animar uma turba pequena, mais barulhenta, que possa ser capaz de fazer alguma bobagem, levar alguma catástrofe que não precisa de muita gente numerosamente para acontecer. Sim, exatamente. Né? Aquela barbaridade nos Estados Unidos, no Capitólio, foram 2.000 pessoas. 2.000 pessoas não é nada. Não é nada. Uhum. Né? Esse é um cenário que eu acho um cenário de todos os cenários que assim me preocupam, esse é o mais preocupante, né? Algo que leve instituições a embarcarem num projeto bolsonarista de contestação, de não aceitação, de vou trabalhar para continuar no governo em 2023, caso as urnas mostrem a minha derrota, é algo de que eu tenho menos medo, não porque ele não deseje, nem porque ele não vá tentar, mas porque eu acho que, enfim, no dia seguinte não tem condições, não tem conjuntura, e você teria que ter muita gente disposta a apostar tudo em algo que não tem quase nenhuma chance de dar certo para que isso acontecesse. E eu, enfim, imaginando essas pessoas como atores minimamente racionais, eu não acho que esse seja o mais provável. Agora, um pouco de gente causar uma tragédia, inclusive com violência, né? Isso aí já é menos... isso não pode estar fora do radar, Sim. Sim. Thaís, mais alguma questão para o Rafael? Vamos... Tem várias, né? Mas podemos seguir. Mas vamos tocando. Acho que a gente já conseguiu. Estou lendo algum número aí? Bolsonaro continua na frente, é isso? Bolsonaro no primeiro turno, não, estou brincando aqui, 0,75, 48,37% para o Bolsonaro, 41% para o Lula, 5% para Simone Tebet, 3,75% para o Ciro Gomes, mas está muito desigual, são muito poucas urnas, entrou mais Sul, Amazonas, Tocantins, enfim, não é uma amostra representativa do Brasil. Por que Amazonas entra antes? Não tem muita lógica isso? Porque, em tese... Não tem, depende de onde terminou essa votação, porque essas urnas influenciam, né? Todos os colégios onde tem gente esperando para votar na urna, na fila, não pode fechar, obviamente, o boletim de urna. Então, todos esses lugares vão atrasar, onde teve mais fila, vai atrasar mais a votação. E como o horário, pela primeira vez na história, é igual para o país inteiro, o Amazonas, que estava na frente, né, demorava mais para começar a apuração, agora começou igual, é muito concentrado em Manaus, a população, talvez seja essa a explicação. Eu vejo aqui que o Distrito Federal já está com 15% das urnas apuradas, né? Está mais adiantado também. Que ajuda o Bolsonaro também. Distrito Federal, que é um dos lugares em que o Bolsonaro, segundo as pesquisas... Tem um desempenho bem melhor, né? Tem um desempenho melhor que o Lula. Sim, sim. O Bolsonaro, segundo o IPEC, venceria em 7 estados e mais o Distrito Federal, é isso, Zé? Mas aqui a gente já está vendo que... Eu acho, tem um fenômeno assim também, que à medida que a votação transcorre, que quando você tem uma votação com 2 candidatos muito polarizados, isso acontece no mundo inteiro, há uma tendência de, na reta final, os votos polarizarem para eles também, mesmo não só indecisos, mas às vezes até os votos de outros candidatos. Então, eu acho que provavelmente o Bolsonaro vai aparecer mais alto nas pesquisas, por causa do voto válido também, do que vinha aparecendo nas pesquisas, porque é um eleitor de nível de maior escolaridade, tende a errar menos o voto, consumar mais a sua intenção em voto do que um eleitor, talvez, com menor escolaridade. Então, eu acho que vai ter esse fenômeno de o Bolsonaro aparecer proporcionalmente mais alto em todos os lugares. Perfeito. Rafael, é Assembleia Permanente, é isso? Vamos ficar... Assembleia Permanente. Você sabe tem algo mesmo... que me... Diga. Algo que pode falar. Enfim, talvez um complemento da sua última pergunta, Fernando.
Uma coisa que a gente precisa ver, embora eu não acredite que as Forças Armadas apoiariam uma ruptura, né, é o quanto eles, mesmo que não cheguem ao ponto de colocar-se ao lado para agir, vão topar bater palma para maluco dançar com essa história da tal apuração paralela, né? Porque esse envolvimento é um envolvimento absolutamente atípico, eu julgo que ele é impróprio. Forças Armadas deveriam atuar exclusivamente mediante requisição, não por vontade própria, pegando o TSE de surpresa com matéria de jornal e, enfim, prometendo, de certa maneira, concorrer um pouco em termos, inclusive, de prestígio na cabeça deles com a integridade da apuração do TSE a partir da sua. Isso é muito único, né? Nessas eleições, essa disposição das Forças Armadas a se prestarem a esse papel. Perfeito. E há muito tempo a gente já vem correndo nessa pista, que não é uma pista da normalidade democrática. A gente não pode falar que a gente esteja num regime não democrático, estamos na democracia, mas é uma democracia com muitas minas ao longo do caminho, né? Essa estrada tem muitas minas ao longo do caminho e esse papel das Forças Armadas, o fato de as Forças Armadas terem se transformado, palavra que eu não gosto de falar, mas aqui vai em protagonista do processo político, tem assumido essa importância, já é uma coisa muito, muito complicada, né? Porque Forças Armadas e democracia não combina. Forças Armadas, Exército tem que ficar no quartel, né? Democracia não é para militar, é para civil. E nesse caso específico ainda, não bastasse isso, existe um dos candidatos que, obviamente, tem a preferência e uma certa aliança com as Forças Armadas. Então, não só você tem uma instituição que não deveria atuar em eleição, tendo protagonismo em eleição, como ela tem, além de ter protagonismo, ela tem lado. Então, são camadas de propriedade. Sim. E ontem, na véspera, foi na sexta-feira que o Estado de São Paulo publicou a matéria dizendo que o alto comando havia tido uma reunião e que eles haviam decidido que quem ganhar leva, etc. Decidido não, isso havia sido dito. E eles soltaram uma nota depois, qualificando com carimbo, soltaram uma nota nas redes sociais, qualificando a reportagem do Estadão como fake news. O que mostra, e dizendo que isso não havia sido discutido, tudo mostra no mínimo uma divisão, um mal-estar ou uma incompreensão do papel deles, uma impropriedade na maneira como se referia à imprensa. O Exército soltar uma nota com carimbo de fake news, nós não discutimos. E um texto acompanhando bem forte, né, contestando a matéria muito em termos pouco protocolares, né, que a linguagem oficial das Forças Armadas é sempre muito mais fria. Então, isso tudo são ingredientes de um mal-estar, realmente. A gente não sabe até onde vai isso, também não acredito que eles sustentassem um golpe no sentido clássico, nem que dessem guarida para esses malucos dançarem na rua, não sei. Aí já não sei. E normalmente fake news, a notícia mentirosa que circula é absurda e você tem que desmentir o absurdo. Nesse caso, o que circulou era o esperado e o desmentido é que leva ao absurdo. Exatamente. Exatamente. Então é muito, enfim. De fato, é uma situação. E daí vem cientistas políticos como Carlos Góes, lá da GV, falar: os que estão falando que a democracia está em risco, cadê que está em risco, tal. Tá aí isso é um exemplo claro de que as instituições estão funcionando de maneira bastante complicada, né? Como diria o Celso, acontece muito no Canadá, né? Na Suécia acontece. Celso Rocha de Barros. Exatamente. Acontece muito no Canadá. Gente, olha, Rafael, obrigado. Obrigado você. Só para a gente sair daqui com uma novidade, embora, de novo, ainda muito poucas urnas apuradas, pouco mais de 1%, com exceção do Ceará, a Simone Tebet está na frente do Ciro Gomes em todos os estados que já tem apuração. Olha aí. Vamos ver se ele reverte no Ceará, né? Porque tá difícil para ele lá também. E isso eu acho que é uma tendência, que ela vai acabar na frente. Ela vai acabar na frente. Sim. Acho que o Ciro se empenhou para chegar em quarto. Ele fez todo o esforço possível, tudo que ele podia
para perder a Simone Tebet, ele fez na reta final, ao longo da campanha, mas sobretudo na reta final. Acho que era um objetivo, assim, né? Rafael, olha, a gente quer agradecer muito a sua participação, foi muito bacana, como sempre, você, pessoa bastante iluminada aí, trouxe muito legal falar com você, ficamos em contato. Obrigado, bom trabalho para vocês. Obrigada, Rafael. Obrigado, Rafael. Tchau, tchau. Obrigado, valeu.